discutindo carreira docente, está se discutindo o salário médio dos servidores de todas as diferentes modalidades de ensino. Então, o tema dos 10% da educação, acredita o Sinasef, o Andes, que são engajados nessa campanha, junto a um leque enorme de entidades, movimentos, associações, ONGs, há uma campanha específica que já está operando em torno dos 10% do PIB para a educação, que pretende fazer debates, sessões públicas, e está na pauta das entidades discutir com o Ministério da Educação este tema e exercer pressão. É evidentemente uma campanha política de pressão sobre o Congresso Nacional. É nisso que consiste. Mas é um eixo importante da greve. Por que este eixo, para terminar, foi feita então uma plenária de todas as organizações que estão na campanha do 10% do PIB na terça-feira, no dia anterior da passeata. Esta plenária, infelizmente, não foi bem sucedida. As coisas são como são. A campanha é muito justa, mas há dificuldades. Por que ela não foi bem sucedida? Não foi bem sucedida porque há uma tensão entre as entidades que estão alinhadas com o governo e as entidades que são independentes do governo. As entidades que estão alinhadas com o governo votaram a favor dos 10% do PIB, no caso a CUT e a UNE, mas não foram à plenária geral da campanha. E a tensão está em torno de uma questão. Essas entidades estão mais alinhadas com o governo, são a favor dos 10% do PIB, mas não são a favor de fazer um plebiscito popular em torno dos 10% do PIB para a educação. E o plebiscito é onde se concretiza, digamos, o momento da participação pública. Se há um plebiscito, por exemplo, em novembro, que é a expectativa de votação do Congresso Nacional, entre o final de novembro e dezembro, eventualmente pode ser adiado, seria muito bom para a campanha, mas é improvável, vai ter pressão do governo para aprovar e aprovar o mais rapidamente possível o plano tal como ele está. Se há um plebiscito, há uma meta de atividades para organizar debates em todo o país, nas escolas, nos bairros, nos sindicatos, e depois a organização da votação do plebiscito. Então, prudentemente, o Andes e o Sinasef, para simplificar, havia mais ou menos 20 e poucas organizações presentes na plenária da terça-feira, lá no Anfiteatro de Brasília, decidiram não estabelecer qual é a data do plebiscito e voltar a fazer uma rodada de negociação para tentar consensuar o mais amplo possível a campanha. Mas manter a campanha. Nós não temos a expectativa que o Brasil vai explodir como o Chile em torno desta questão. Não é essa a expectativa. Nós sabemos que a situação brasileira hoje é diferente da situação do Chile. Mas nós temos a expectativa, que é tema da Assembleia, nós deveríamos conversar sobre isso, de que é possível fazer a maior campanha em defesa da educação pública que alguma vez existiu desde o fim da ditadura, portanto, dos 25 anos do período aberto, pós 1985. E trazer a discussão do Plano Nacional da Educação, que vai estar na pauta do Congresso, portanto, na pauta da mídia, para uma discussão na qual nós estamos engajados e nós temos uma opinião. Então, nós atuamos a favor da defesa dos 10% do PIB para a educação. E por que isso é tão importante? Para terem uma ideia, atualmente, há mais de uma década, o Brasil consome 15% ou mais do PIB só com a rolagem dos juros da dívida pública. Só para nós termos uma ideia. E gasta menos de 5% com a educação. Então, 10% do PIB é algo que está plenamente possível dentro, digamos, do horizonte. Seria possível se houvesse disposições de, digamos, mudar os rumos gerais da política brasileira. Plebiscito indicado para novembro, a campanha já tem os materiais, o Sinasef está engajado e é parte da construção da greve. Uma das propostas é que nós já decidimos continuar a greve, uma das próximas atividades públicas que a gente faça no IF gira em torno do debate do financiamento público, para podermos abrir uma discussão com mais tempo, mais consolidada e mais consistente sobre esse tema. Tá, professora Alice, de uniforme. Quem não veio aqui ainda assinar, por favor, venha assinar a ata, tá? O livro ata, porque nós somos muito mais do que 15, que é o que nós temos aqui de assinatura. Bom, boa noite a todos. Na verdade, é um informe do que nós vamos fazer segunda-feira. Eu fiquei preocupada se alguns professores tivessem que ir embora lá para as 9, 10 horas e não ficassem sabendo. A segunda-feira, às 11 horas da manhã, nós vamos fazer um movimento
educação aí, ou mesmo os professores virem para o movimento aqui no Cruzeiro do Sul. Porque se nós conseguirmos parar pelo menos uma faixa, vamos aparecer. E não vamos aparecer no movimento de outro, vamos aparecer no movimento do IF em São Paulo. 11 horas da manhã, segunda-feira. Tá bem? Então é informe do que faremos, segundo a gente se informe. Obrigada, gente. Marli vai falar sobre o seminário de educação. Boa noite. Nós vamos ter o 7º Seminário de Educação, que o Sinasef promove, agora no dia 7 de setembro, com abertura oficial às 19 horas. Uma programação que vai pegar quinta, sexta, sábado e o encerramento às 12 horas do domingo. Esse seminário vai acontecer em Manaus, na cidade de Manaus, e os interessados em participar, a gente vai pedir que façam a inscrição aqui com a mesa ainda hoje. Nós precisamos estar definindo isso o mais rapidamente possível para ver. Já definiu, Marins, quantas pessoas vão poder participar? Não? E o critério de inscrição também? Porque eu tenho uma professora de São Roque que manifestou interesse em ir e ela disse que estaria aqui na Assembleia, inclusive, mas eu não a vi até agora. Então está aberta a inscrição para o Seminário de Educação. É um evento muito importante, porque ele reúne pessoas de todos os campi que vão levar relatos de formação de cursos, de processo de avaliação, de processos de eleição para gerente, para eleição de coordenadores, às vezes, como que esses programas que o governo implementa, como que eles estão sendo implementados e o resultado que se tem com isso. Ele dá uma visão geral do que a rede, de todos os programas que a rede implementa, dá esse panorama, e o mais importante disso tudo é que é da ótica dos servidores, não é um ponto de vista como o MEC normalmente coloca no site e divulga, né? Então é interessante isso, que são 3 ou 4 dias ter essa informação toda de como que esses projetos apresentados se dão de fato nas diversas regiões do país, tá? É bom para que a gente tenha também um retorno depois para estar podendo analisar e avaliar essas políticas e esses projetos que o MEC normalmente apresenta. Bom? Professor Modena. Boa noite. É uma forma muito rápida, mas importante. Finalmente a gente conseguiu a agenda para falar com o Magnífico, né? Então, amanhã às 14 horas nós vamos fazer a primeira rodada de negociações com a discussão da resolução, né, das portarias, as duas, e 30 horas dos técnicos administrativos. Tá bom? É isso. 14 horas amanhã, tá? A gente está, o comando de greve está estudando isso já há uns 2 dias, tá? A formação de quem vai subir lá, tá bom? Mas ainda não temos nomes fechados, né? Mais alguém para dar informes? Cubatão, informes de Cubatão. Obrigado, boa noite, gente. Meu nome é Felipe, sou do campus Cubatão. Queria informar para quem não sabe que desde o dia 9 entramos em greve. A greve começou a ser construída, de fato, por apenas 5 pessoas, meio vergonhoso, mas o movimento foi crescendo. Colocamos ao lado da entrada uma barraca que meio que funcionou como um tumor dentro da escola, meio que transgrediu a paisagem. O movimento foi crescendo, as discussões foram cada vez mais se depurando. Quando teve um comunicado que o Marins mandou, que essa greve seria uma greve de aprendizado. Eu concordo, está sendo de aprendizado para vários lá,
Existem apenas 4 professores dispostos a darem aula, só que nem sempre aparece aluno, porque os alunos também são muitas vezes coniventes com a greve, são partidários à greve, ou então a questão do orçamento também pesa. Quanto aos técnicos administrativos, no universo de 58 temos quase 20 paralisados no comando de greve. Temos um blog. Esse blog conseguiu uma inserção bem legal na internet, de modo que está servindo de farol para muitos outros movimentos grevistas no Sinasef. Acredito que, pelas mensagens que recebemos, isso está sendo muito positivo. E em Santos, com a criação do campus da Unifesp lá, que é uma iniciativa nova do governo federal, fruto das mazelas da expansão desenfreada, que também está sendo debatida por essa greve. Eles também estão sofrendo bastante, estão se unindo a nós. O reflexo disso foi o ato da Paulista que houve ontem, que foi muito positivo, apesar do número reduzido nosso do IFSP, do Sinasef. Eu acredito que aparecemos bem, bandeiras do Sinasef aparecendo por todas as fotos e veículos midiáticos, TVs, internet e tudo mais. Então, acredito que agora devemos avançar, nunca recuar. Eu sou bastante otimista por nossa greve. No nosso campus tem gente com estágio probatório que é assumidamente grevista, meu caso, gente com função gratificada, coordenador, enfim, esse o recado que eu dou. E bom, estamos juntos. Eu estou um pouco nervoso, eu não costumo usar microfone, apesar de... Mas bom, eu acho que o recado está dado. Muito obrigado pela atenção e desculpa pela dicção, que eu sei que é horrível. Obrigado. Eu só coloco uma sugestão. Os 4, 5 que pararam primeiro não foram o tumor do Cubatão, foram a fonte de esperança, né, que brotou tudo que hoje está acontecendo em Cubatão. Foi dessa fonte de vocês, 4, 5. Parabéns. E só complementando o informe de Cubatão, o nosso representante do comando de greve em Brasília, certo? É de Cubatão, é o servidor administrativo Pedro, né? E através dele, ele vai ficar 12 dias, mas já está lá desde o sábado, desde a sexta-feira à noite, na verdade, certo? Através dele, nós vamos garantir ter informações fresquinhas de Brasília, né?